nesse momento, na verdade, eles vão tocar o julgamento até o final. Então não vai ter a questão da protelação que o senhor acabou de dizer aí, só para te dar uma informação. Na visão do senhor, se o TSE vira, qual é a opinião do senhor sobre essa questão? Só para ficar com a minha grande preocupação não é quem vai, quem não vai, quem está disputando, quem não está. É a possibilidade, a convicção que eu tenho que as urnas eleitoras não são confiáveis. Tanto é quando em 2014, eu resolvi disputar as eleições, aproveitei o projeto andando na Câmara, emendei em 2 emendas transformadas em lei, depois o veto presidencial, derrubamos o veto, e o voto impresso foi aprovado em 2015 para 2018. Lamentavelmente, há poucas semanas, a senhora Raquel Dodge, lamento a decisão dela, né? Ela provocou o Supremo Tribunal Federal, alegando o seguinte, que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Eu não quero falar aqui qual é o meu sentimento no tocante a isso, porque a questão é bastante séria. Mas lamento muito que o Supremo tenha julgado inconstitucional e nós vamos partir com as eleições sem qualquer garantia, minimamente, de segurança, de confiança e que não possa haver fraude no pleito de 7 de outubro. Só continuando nesse assunto, os ministros estão levando em consideração lá no julgamento aquele parecer da ONU. Como o senhor vê o Tribunal Superior Eleitoral levando em consideração aquele parecer? Eu não sei qual parecer da ONU. Aquele parecer da ONU que aceite ele participa da eleição. Que seria fake, não é fake? Daquele comitê de direitos humanos. Olha, o que eu falei várias vezes, uma vez cometi um ato falho, quero reforçar agora, se eu for presidente, nós sairemos do Comitê de Direitos Humanos da ONU. É um antro de comunistas, tá certo? Sairia fora disso porque lamento essa decisão. O Lula participar das eleições não é questão de direitos humanos, é exatamente o contrário. Só que o povo que está sendo roubado é que ele tem que estar fora das eleições, tendo em vista a lei da ficha limpa. Candidato, Carlos Caldeira, site newsrondônia.com. A nível estadual, o candidato a vice do seu partido tem candidato ao governo do estado de Rondônia também, né? Ele vem aqui pedir voto para o candidato do partido dele, ou o PSL vai andar só com o Marco Rocha? Está aqui o vice-governador, está aqui o vice daqui? Cadê o vice-governador? Não, o seu vice, eu estou falando o seu vice. O seu vice. Sim. Tem pedir voto para quem? Não, o partido dele tem candidato a governador no estado de Rondônia também. Não, olha só, ele vai pedir voto para vir no Brasil todo. Esse aqui, essa parte dele aqui, eu tenho certeza que ele não irá para estado nenhum pedir voto a qualquer outro candidato a presidente que não seja ele. Candidato, boa noite. Ivanete, do jornal Rondônia Agora. Rondônia tem mais de 1.500 quilômetros de fronteira, principalmente com a Bolívia. E é uma rota de tráfico constante. Qual que é o tráfico, o contrabando? Qual que é a sua política, a sua metodologia que você pretende implementar para combater isso? A fronteira dos Estados Unidos com o México é 4 vezes menor do que a nossa. Com toda a tecnologia, não consegue selar as ações de coiotes, de mexicanos, de outros do seu país. O Brasil aqui, logicamente, é muito mais sensível a isso. Eu tive em Dourado, há pouco tempo atrás disso, fui ver o Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar, como é que eles agem no Mato Grosso do Sul, e tem colaborado para evitar a entrada de ilícitos, né? Pretendendo fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Existe um projeto do Exército chamado CISFRON, falta dinheiro para terminá-lo. Agora, em terminando e botando algo parecido com a DOF lá de Dourados, eu acho que você pode inibir a entrada de ilícitos. Impedir, não vai. Candidato Paulo Bessa, do Jornal Eletrônico Rondônia ao Vivo. O Estado também tem um grande problema com as estradas. Nós temos aí a BR-319, que faz parte do projeto Calha Norte. Também temos a BR-230, que é a Transamazônica. Já se jogou muito dinheiro fora e daria para asfaltar aí diversas vezes essas estradas, resolver o problema, principalmente do escoamento de produção aqui do Estado. O senhor pretende fazer o que pelas nossas estradas? O orçamento da União está quase todo comprometido com despesas obrigatórias. Não vim aqui vender ilusão para ninguém. Não é um compromisso que está dentro de mim. Eu vou nomear ministro de forma técnica.
o do transporte possivelmente também será um general, formado em engenharia, com profundo conhecimento da questão. Não é porque é general, porque é formado em engenharia pela Academia das Agulhas Negras e participou de construção de estradas pelo Brasil. Você consegue dar uma inibida muito grande no tocante à corrupção. As estradas, quase todas, foram feitas aqui no período militar, naquele período conhecido como integrar para não entregar. Bem, Marcelo Figueiredo, daí eu queria democracia daquela forma, né? Aquela forma do votar como se o voto resolvesse todos os problemas, não resolve todos os problemas, certo? Quero eleições, queremos votação, mas o eleito tem que ter responsabilidade. Não podemos aqui justificar qualquer coisa nesses atos impensados dos outros. Mas vamos, uma vez chegando, ao buscar sanear, conter os rabos da corrupção no setor transporte, sem indicações políticas, buscar atender a demanda nacional por esse transporte modal que é o nosso do momento, né? E bem como, se a iniciativa privada topar, parceria público-privada, investir em outros modais, como por exemplo o ferroviário. Fábio Camilo. Fábio Camilo, Forma na Hora, Rádio Forma na Hora, site Forma na Hora, para receber o IBAMA veio aqui ao estado de Rondônia e simplesmente queimou máquinas, caminhões, madeiras na cidade de Cujubim. Isso é uma cidade, para que você saiba, deputado, é uma cidade que economicamente é movida pela questão da madeira. Como o caso se chegando ao presidente da República, como você irá tratar essa questão ambiental? Primeiro, a gente vai fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Esse ativismo ambiental não vai continuar existindo. A multagem, a indústria da multa vai deixar de existir por parte do IBAMA ou do CNBio. Ou o produtor rural tem seus problemas, que não são poucos, com esse de imediato vai deixar de existir. Nós vamos botar alguém nesse super ministério que não tenha qualquer vínculo com ONGs internacionais. E o cidadão vai ter que ser tratado com respeito e consideração. Aqui no Acre, são 53 unidades de conservação e 25 Rondônia. O tamanho do Acre. Aqui em Rondônia, 53 unidades de conservação e 25 terras indígenas. É um absurdo que se faz no Brasil usando o nome ambiental. Nós temos no Brasil uma área nova em região sudeste demarcada como terra indígena. Isso daí tem inibido o progresso daqueles que querem investir no agronegócio e até mesmo na agricultura familiar. Vamos achar um ponto de inflexão nisso, que seria, do meu entender, a fusão desses ministérios, e fazer uma nova política ambiental para nós aqui, que essa então deu certo. Se depender de mim, eu saio do Acordo de Paris, deixo bem claro, tá certo? Que tem outras pessoas para votar que não quiser votar em mim. É porque o Acordo de Paris fala que nós viemos a perder a nossa região amazônica. Está bastante avançado. Nossa ONU também, a questão de novos países no Brasil usando reservas indígenas, como por exemplo Yanomami, Raposa Serra do Sol, entre outras. E atualmente temos a questão do AAA, que pouca gente fala nisso. Na penúltima vez que estive na Globo News, e quem me entrevistou foi a Mira Leitão, mais acho 6 ou 8 jornalistas, eu perguntei para ela sobre esse assunto, ela avançou para a sua cabeça afirmativamente que conhecia. AAA, Andes, Amazônia, Atlântico, um grande cobertor ecológico de 136 milhões de hectares, que pega a calha dos rios Solimões e Amazonas. Esta área seria vital para a sobrevivência da humanidade. E uma vez confirmado isso pelo Acordo de Paris, nós perderíamos a soberania nessa área, ou seja, perderíamos toda a região amazônica. O mundo está certo, estão de olho naquilo que nós temos de bom e não damos valor para tanto. Então é outra preocupação que nós temos, é essa questão. Em nome da questão ambiental, em nome da questão de direitos humanos, em nome da questão indígena, estão acabando com o Brasil. Candidato, sobre Yari Dantas, a Rede TV, estava falando da questão fronteiriça, o senhor vai para o Acre amanhã, questão dos venezuelanos, o senhor como presidente,
O senhor vai continuar apoiando a entrada deles? Qual o seu posicionamento? Há mais de 2 anos me preocupo com isso. Fiz muito mais ação no terreno que o próprio governo do PT, a Dilma e o Temer depois. Estive em Roraima 2 vezes nos últimos 2 anos, estou vendo outras coisas, entre elas essa questão aqui. A nova lei de imigração, cujo autor é o senador motorista do guerrilheiro Marighella, Aloysio Nunes Ferreira, transformou o Brasil num país de fronteiras abertas. Bem, a questão humanitária está sim no meu radar, mas não podemos admitir que em nome disso agrave os problemas nacionais. Temos problemas em excesso aqui. O que é normal fazer uma ação dessa? Porque o governo de Chávez e Maduro sempre foi apoiado pelo PT e continua sendo apoiado pela Gleisi Hoffmann, agora esse é o partido mesmo fora do governo. E as ditaduras não são de uma hora para outra como antigamente. Primeiro a classe dominante sai, como saiu da Venezuela para Miami, em especial. Depois a classe média fugiu mais para a Bolívia e para o Chile. Atualmente os miseráveis, os pobres, estão vindo a pé para o Brasil. Não podemos abandonar nossos irmãos de Roraima, Boa Vista e Pacaraima, largar a própria sorte. E é comum, quando se fala em ONU, numa situação como essa, criar campos de refugiados, para exatamente manter esse pessoal no canto próximo da fronteira, e daí sim, né, faça uma triagem, porque tem bandidos no meio deles também, tem, todo lugar tem, uma triagem, faça devido tratamento até sanitário neles, quanto vacina, se prepare para alguma coisa, e havendo possibilidade local no Brasil, que eu acho que não existe, que possa a mão de obra deslocar para lá. Porque nós não estamos com 14 milhões de empregados, estamos com mais de 40 milhões, que essa é a verdade, que os números são maquiados. Então existe a preocupação, sim. Agora eu vou vendo para vocês. É igual um casamento, quando não acaba de uma hora para outra, vai acabando devagar, chega um ponto que estoura. Eu falei pro Bruno, ele saiu, é natural. Tem que ficar ligado, porque senão o bicho babão dá uma volta ali em você. Mas lá atrás, quando o Chaves começou, em 2014, olha só, 2014, tem 4 anos, no encontro do Foro de São Paulo, marqueado com o nome de Unasul, decidiu lá em Quito, no Equador, tomar uma série de medidas, né? Entre elas, a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Descobriram que a chave do sucesso para o poder são essas urnas eletrônicas que estão aí. A criação de uma Real Academia de Defesa Sul-Americana, onde, né, alguém aqui sair general, teria que levantar o braço lá, Hitler, e gritar viva Lula ou viva Chaves. Resolveram ali também, de forma verbal, suspender os efeitos da lei do abate. Isso tudo em nome da grande pátria bolivariana. Não é uma neura militar essa preocupação, que eu sou capitão do exército. Isso é uma realidade. O mundo se move dessa maneira. Temos que nos preocupar conosco, o nosso país, fazer o Brasil grande, a exemplo do Trump quer fazer pelos Estados Unidos. Então, se nós não nos preocuparmos com isso, tomarmos providência, fica difícil. Por que esculhambaram as Forças Armadas ao longo dos últimos anos? Porque nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. Os militares que decidem em qualquer pedaço de terra do mundo se o povo vai viver em liberdade ou numa ditadura. E fomos esculhambados pelo PT em função disso. Sucateados, militares ali cada vez mais desmotivados, exatamente para que essa hegemonia socialista se fizesse presente no momento oportuno. Graças a Deus, Dilma Rousseff foi caçada, estamos respirando, nós não estamos livres desse problema ainda, que é o socialismo no Brasil. Candidato, Silas Cavalcante, do mancheteagora.com. O senhor falou sobre a questão da imigração e falamos sobre a questão de fronteira também. O Acre, aqui ao lado, alguns meses atrás, teve um assassinato praticamente por dia. Teve dia que teve 3, 4 assassinatos. Eu estava lá, onde eles chegavam de moto durante o dia e atiravam praticamente. E o crime organizado tem demarcado território. Eles estão anunciando que querem as fronteiras para a questão do tráfico em si. Se eleito, qual a providência o senhor vai tomar na questão da fronteira em si do Brasil? No período militar de 64 foi até 85, porque um tramado no Brasil começou em 66 para valer, onde foi executado um jornalista. O pessoal fala em exódio.
o jornalista morto na Ponte Guarapes, em Recife, ninguém toca no assunto. E existiam várias facções, que inclusive tinha uma Rousseff que integrou, a Praia Palmares, tinha a VPR, tinha a Política, tinha a Polina. Hoje nós temos o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, uma série de grupos do crime organizado, são guerreiros em grande parte. O próprio Foro de São Paulo, quando foi criado nos anos 90, uma das facções que integrou foi a nossa FARC, Força Armada Revolucionária da Colômbia. Não é fácil mexer com esse tipo de gente. A diferença que a gente tem, né, é de paz, mas não é fácil. Então você tem que começar a atacar esse problema. A maneira de você minar esses caras é seguindo o dinheiro. Só tem esse caminho, não tem como fazer mágica. Agora, o que nós precisamos para essas operações, que o presidente pode muito, mas não pode tudo. Eu só botaria minha tropa na rua, no caso GLO, ou essas intervenções federais que estamos tendo no Rio, que na verdade é uma intervenção política, se tivesse uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir essa missão. Isso também os policiais do Brasil, federais, militares, civis, também clamam por isso. Eles querem uma retaguarda jurídica. Por quê? Porque quando você bate de frente com uma facção dessa, geralmente ocorre mortes, certo? E se o outro lado vem a morrer, sempre tem o ativismo judicial do nosso lado que vai para cima dos nossos homens e mulheres da segurança. Precisamos de uma retaguarda jurídica, isso quem dá no parlamento brasileiro, para poder vencer esses problemas. Por isso que a gente pede sempre, não fica votando nesses bananas, nesses caras que não decidem nada, parece essas pessoas aí que acham que qualquer ação policial tem que ser combatida, o policial que mais mata. Em combate, e nós estamos em combate, os dois lados atiram. Um lado que consegue, no caso nosso, né, uma vez conseguindo sucesso, tem que ser condecorado e não processado. Bom, temos a presença do governador Ávila, o candidato do governo, Marco Rocha. Vamos ao Jocely. Deputado, Jocely Santana, sou do jornal Bom da Notícia e represento hoje o Jornal Estado de São Paulo. Estado de São Paulo? Estado de São Paulo. Boas recordações, entreguei jornal nos anos 70 para o Estado de São Paulo e colaborava com a sessão de palavras cruzadas. Mais de 20 palavras cruzadas eu fiz no Jornal Estado de São Paulo. E lá aprendi a guerrilha e Angola, nos anos 70, né? Os mercenários cubanos, eu aprendi a guerrilha com 15 anos de idade. Os dados de IBGE divulgados agora de hoje de manhã mostram um crescimento de apenas 0,2% do PIB no segundo semestre, depois de uma alta de 1% no primeiro trimestre. Esses números indicam uma economia praticamente estagnada, com uma recuperação muito lenta, muito mais lenta do que se previa. Na sua opinião, qual a sua avaliação sobre essa situação e o que fazer para o país voltar a crescer de forma mais vigorosa? Hoje no voo, várias pessoas foram conversar comigo. Bem, chegou um senhor de poucos anos, um gravador na mão. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, gravando não. Dentro do avião, eu voador. Eu sou do Ministério Público do Trabalho. O senhor vai acabar com o Ministério Público do Trabalho? Eu falei, não vou te responder. O que está travancando a economia no Brasil? Temos que economizar, cortar muita coisa? Sim. Mas qual o problema? Alguém aqui, em sã consciência, quer ser patrão no Brasil? É uma desgraça ser patrão aqui. Há poucas semanas, uma matéria que fugiu o nome da pessoa, mas é verdadeira, alguém pode me ajudar aí. É de Santa Catarina, ele falou, escreveu e botou nas mídias sociais. Hoje fiz o melhor negócio da minha vida. Vendi a minha empresa. Não tenho mais que me aborrecer com o Ministério Público do Trabalho, com fiscalizações diárias, com multas, com ações trabalhistas, etc. Vou agora pegar a minha grana, botar no Banco do Brasil Caixa Econômica, torcer para que a inflação vá lá para o espaço, né? Que assim eu vou ganhar mais dinheiro sem fazer pipoca nenhuma. Essa é a realidade do Brasil. Se você não ajudar quem quer produzir, né, desregulamentando, desburocratizando, você não chega a lugar nenhum. Hoje no avião também tinha um senhor do meu lado, veio falar comigo, sabe da última do Ministério do Trabalho? Eu falei, não, todo dia deve ter uma pancada, né? E ele falou, não, é o seguinte, agora o Ministério do Trabalho, via portaria, decidiu que a ensacagem de produtos agrícolas não pode ser mais saco de 60 quilos.
tem que ser de 25 quilos, que de acordo com a OIT, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o ser humano é injusto ele botar um saco de 60 quilos para carregar ou descarregar um caminhão. Bem, olha só, pessoal, eu já carreguei um saco de 60 quilos, que de 50 quilos também. Agora, essas medidas por portaria, de uma hora para outra, ameaçando quem produz, colocá-lo para responder o processo por analogia à escravidão, e isso é muito importante, eu apelo para vocês. É a emenda constitucional 81, que relativizou a propriedade privada. Por essa emenda, quem pratica o trabalho escravo, a pena é a expropriação do imóvel rural ou urbano. Agora o cara pergunta, pô, o cara é favorável ao trabalho escravo? Não. Imagine um fazendeiro aqui, quando ele tem 90 anos aqui, tá aí 50 anos em Rondônia aqui, ralando, produzindo. Vamos supor que ele cometa um erro e escravize alguém. É justo você expropriar a fazenda dele com todos os semoventes? Ele tem que pagar o preço pelo seu erro. Mas a sua esposa, com 80 anos, vai pôr da rua também. Seus filhos, netos, talvez bisnetos, vão perder tudo, vai todo mundo pôr da rua também. Bem, não é apenas isso, vai mais. O ativismo judicial da esquerdalha que está aí também entende que o trabalho análogo à escravidão também é escravo e também responde-se por crime de trabalho escravo. Isso é uma injustiça. Estão fazendo isso no Brasil, estão acabando com o negócio no Brasil. Vocês já ouviram que tem uma ala do MDB que namora, flerta com o Partido Comunista Chinês. Vocês já viram que tem um candidato a presidente também, do PDT, que é apaixonado pela China, tem andado por lá bastante, que é um pouquinho mais velho, lembra o que aconteceu no pré-64. O que acontece? Nós, no Brasil, temos que tomar muito cuidado, porque a China não está comprando no Brasil, a China está comprando no Brasil. E querem agora o governo Dilma, que saiu, e o dele continua na mesma coisa, porque ele não desaparelhou o Ministério nenhum, continua flertando com a venda de terras agricultáveis para o capital externo. E o capital externo, interessadíssimo no Brasil no momento, chama-se chinês. Nós estaremos abrindo mão da nossa segurança alimentar para outro país. Um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Nuclear, bélico. Nós não podemos nos transformar em inquilino de nós mesmos. Abramos os olhos, ou todos nós estaremos na igualdade pregada pela esquerda, na miséria, mais cedo ou mais tarde. Mas o que fazer para melhorar esse PIB? Você, olha só, o que eu tenho falado para a minha equipe econômica, né? É o seguinte, vamos economizar, diminuir o tamanho do Estado, menos ministérios, dar exemplo, ok? E fazer com que entre mais dinheiro no caixa sem aumentar imposto. Até que se aumentar imposto no Brasil, vai para a sonegação, e segundo o tal de Laffer, né? A arrecadação diminui depois de um certo nível no percentual de aumento de imposto. Não temos outra alternativa. Conversando com o Paulo Guedes, eu tenho algum estudo de economia, fui cair na besteira de falar que não entendia, né? Achando que ser humildade adiantava nesse país aqui, em especial junto a alguns abutres da imprensa. A Inglaterra, 20 e poucos anos atrás, fez isso. Tinha uma carga tributária aqui, 28%, que é menor que a nossa, passaram para 21% rapidamente. A Inglaterra emergiu. O Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Havia problema de falta de emprego lá, ele diminuiu a carga tributária para empresários, é lógico, ele produz. Lógico que o empresário começou a investir mais, pagar melhor para os seus funcionários e empregar mais. Os Estados Unidos está indo muito bem. Sei que é uma diferença enorme a nossa economia, bem como a nossa cultura. A nossa cultura aqui é palpar criancinha palpar peladão e amostragem por aí, sabe que é isso aqui. Lá é diferente. Então, os Estados Unidos está indo para frente, está crescendo o seu PIB, e nós aqui, se não arriscarmos fazer isso, diminuir a carga tributária, entre outras medidas, a tendência nossa é a nossa economia implodir. A colega lá, e vamos encerrar, né? Ok. Colega, tem duas perguntas aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, está na mesa, Tiago. Desculpa. Tá na mesa. É só antes de encerrar, porque é estadual essa pergunta. Você vai fazer,
Futuro presidente Jair Bolsonaro. Eu ia fazer 3 perguntas, mas o senhor já respondeu. Pega o macete na mão também. Já respondeu, né? Índio, garimpo e Amazônia, né? Praticamente o senhor já deve ter respondido, né? Quando o presidente da FENACOM ele perguntou. Então, temos aqui vários jornalistas sérios do nosso estado de Rondônia, pessoas que têm história e tudo. E eu queria saber, no seu governo, como que vai ser tratado a imprensa? Eu sei que eu abro meu Facebook, lá tem o UOL dizendo Bolsonaro espirrou. Eu abro meu Facebook lá, se eu espirrar, a notícia vai ser outra. Tem o Globo. Se eu der um pum aqui, a notícia vai ser outra. Bolsonaro chamou fulano de feio. Já era, racismo. O que será de Globo? O que será de UOL? O que será de Folha de São Paulo? O que vai acontecer com toda essa imprensa quando o senhor se tornar presidente do Brasil? A imprensa tem que ser livre e da maneira como cada um vende a sua notícia, essa imprensa vai prosperar ou não. Produz fake news. Olha o Globo, a questão de... Quando é que eu fui começando o julgamento? Foi terça-feira, né? Mas veja a manchete do Globo quando empatou 2-2 e o ministro Moraes, Alexandre Moraes, pediu vistas. Né? Processo do Bolsonaro suspenso depois de 2-2, processo esse que ele respondia por corrupção. Alguém deve ter visto aí. É verdade. É fake news que eles mesmo fabricam, não sabem o que falar contra mim. Eles estão numa banana, encontrou um cara que é normal, não é um cara que tem nada para esconder, uma pessoa que pensa no seu país e não no seu mandato ou nos grupos policiais ao teu lado. Você vê o Centrão, a nata da corrupção está ali, a esquerda nem precisa falar isso. E vocês viram que Fernando Henrique Cardoso, que mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo ainda, né, a princesa Isabel da maconha, que quer liberar a maconha no Brasil, ele reiterou, dizendo que caso eu vá para o segundo turno, ele, o PSDB, se une com o PT para me derrotar. Será que o inimigo sou eu? Esses 2 partidos, ao longo de 20 anos, conduziram o Brasil, ou submergiram o Brasil, na mais profunda crise ética, moral e econômica. E tem que ser mudado. Quem vai mudar é o povo. Apesar da urna eletrônica que sair, eu vou em frente. Para complementar apenas, em homenagem ao meu pai, porque eu honro a memória do meu pai. Tá? Se alguém perguntasse se meu pai é democrata ou ditador, eu responderia na hora. Okay? O meu pai faleceu em 95. Ele teve, por um tempo, se metido em garimpo. Okay? E eu, logicamente, enquanto tenente do exército, sempre tinha atrás do meu carro, na Brasília, e depois uma Fiat Panorama CL, eu tinha sempre uma bateia e um jogo de peneira. E sempre fui apaixonado pelo garimpo. Digo aos garimpeiros da região, se eu for presidente, vocês serão cidadãos, ok? Candidato. A última então aqui do colega. Com licença. Tá? Eu não tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Eu já tenho uma colocação, um pedido ao senhor como presidente e ao coronel Marco Rocha como governador. Eu moro na Ponta do Romunão, já tenho 30 e tantos anos lá, nós temos essa dificuldade lá. Para chegar lá, tem a balsa, que tem 1 quilômetro e pouco de extensão. Está sendo construída a ponte, que está atrasada por algum tempo. Em entrevista com o diretor do DENIT, não sei se ainda é o Mavani, ele disse que houve atraso no repasse, de vários repasses. Meu pedido é, lá já na cadeira de presidência, só dar uma olhada para a finalização da ponte, que com certeza o senhor vai ser questionado sobre a ponte lá no Acre, para se terminar a ponte, e a questão de segurança, a viabilidade de colocar um posto de polícia rodoviária federal na cabeceira da ponte. Porque de Porto Velho para Rio Branco nós temos mais de 500 quilômetros, tem uma federal aqui e uma federal lá. E nesse meio nós temos divisa de Rondônia, Acre e Amazonas e Bolívia. Eu sei que você tem que dar a resposta de acordo com a assessoria do presidenciável. Está encerrada a coletiva. Olha, o Brasil todo tem problema. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro está pior que o Brasil. Aqui tem problema também. O coronel aqui,
também os colegas aqui me trouxeram problemas. Tá? Acabei de dizer que o orçamento nosso, quase todo comprometido com despesas obrigatórias. Não pretendemos, o que resta, né, começar novas obras. Essa região aqui, próxima do centro-oeste, né, tá certo? Que é um grande produtor de produtos agrícolas, tem que ter infraestrutura para que o que se produz seja realmente escoado. Isso daí, no meu entender, é investimento de verdade, não é apenas uma obra para fazer presença nessa região. Pode ter certeza que será priorizado, até porque nos interessa toda a Amazônia, pegando essa área aqui mais ao sul, que realmente seja integrada e nós possamos nos consolidar, não só produzindo algo, bem como fisicamente demarcar nossa fronteira como sendo nossa. E adianto para vocês aqui, tenho procurado a autoridade de alguns países, entre os Estados Unidos, estamos com a convenção há algum tempo, okay? Vamos fazer parcerias com esses países economicamente melhor do que nós. Essa historinha de continuar fazendo comércio com o Mercosul, pelo viés ideológico, vai deixar de existir. Não estou dizendo por isso que vou implodir o Mercosul, mas ele vai ter a estatura que merece. E assim sendo, nós, ao nos unirmos com pessoas, com países melhores do que nós, em parceria, diferente de outras formas de fazer negócio, eu acho que pode ser a saída para nós aqui deixar para trás esse momento difícil que o Brasil se encontra, não só na economia, mas como em outras áreas também, porque é um país mais gente trabalhando menos violência. Por que Marcos Rocha, candidato ao governo? Muito obrigado por sua atenção. Por que Marcos Rocha, candidato ao governo? Pergunta para ele. Não, eu gostaria de saber os seus critérios usados por ele. Olha só, meu partido, eu formei o partido em 40 dias. Certo? E apareceram os voluntários, como foi ele. Okay? Em 78, eu já sabia que ele existia. Eu era aspirante do Exército Brasileiro, eu era segundo-tenente R2. Lógico, contato, não teve aquela amizade, mas nos conhecíamos. E naquele tempo, os R2 temporários foram para esses territórios, foram para alguns outros estados do Brasil para compor o quadro da Polícia Militar. E aqui está ele aqui. Eu espero, com toda certeza, que ele, uma vez eleito, faça um bom trabalho aqui em Rondônia. Obrigado. Obrigado. É verdade que o senhor está voando em voo de carreira com medo de um jatinho explodido, é verdade? Eu sou paraquedista do Exército Brasileiro. Sou preparador profissional, mas não vou dar esse mole não, até porque também não tenho dinheiro. Veio mais da economia. O candidato já a presidente pelo partido PSL. Você consegue